O Corpo de Bombeiros encerrou hoje as buscas por vítimas do desabamento do residencial aqui no bairro Santo Antônio, em Aracaju. Relembrando para vocês, 5 pessoas morreram, 14 ficaram feridas, 2 estão em estado grave. A gente vai trazer o estado de saúde daqui a pouco com a Selma Souza. Eu quero deixar muito claro para vocês que muita gente ainda fica com dúvidas sobre a logística, de como era esse imóvel. Minha gente, tinha uma casa na frente, atrás que era o prédio. Então, mais ou menos assim para vocês entenderem. Nessa casa da frente, era dona de todo o complexo que morava. Esta senhora de 74 anos que infartou quando tudo aconteceu. Atrás no prédio é onde aconteceu a explosão. A explosão de um botijão de gás. Agora está acontecendo a perícia, a investigação também da polícia para descobrir a causa dessa explosão. Neste prédio, 44 apartamentos, que fica ali na Avenida João Ribeiro, aqui no bairro Santo Antônio. O repórter Vinícius Mecenas está com o comandante do Corpo de Bombeiros. Ele vai poder nos esclarecer algumas coisas, algumas questões. A primeira delas, né, claro, sobre o resgate. Mas, Vini, eu estava conversando com alguns peritos, falando com algumas pessoas relacionadas a esse caso, e algumas me deram algumas informações, fazendo análises em outros casos que aconteceram de explosão de botijão de gás em prédios, por exemplo, que eram regulares. O estrago não teria sido tão grande, me disseram eles, que se essa estrutura fosse regular, resistiria. A gente ficou com essa dúvida, é claro que só a perícia vai poder nos responder isso, mas a gente quer saber também a opinião do Corpo de Bombeiros. Boa noite. Agora sim, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, Mariana, são muitos os questionamentos, né? Então é justamente por isso que foi montado esse comitê de gerenciamento de crise, né? Com a união de forças mesmo, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos, alguns órgãos públicos aqui do nosso estado, do município, para que realizasse, portanto, né, essa logística, como você bem adiantou, principalmente no que diz respeito a essas pessoas que estavam dentro daquele residencial no momento em que tudo aconteceu. Você já trouxe aí alguns dados que 5 pessoas, né, foram vítimas fatais, 14 delas, né, foram vítimas que ficaram, portanto, lesionadas, algumas mais graves, outras mais leves, mas todas tiveram algum tipo de escoriação. O Corpo de Bombeiros foi uma das entidades, portanto, responsáveis por atuar, né, nesse resgate durante toda essa tragédia, e é justamente sobre esse assunto que eu vou conversar aqui agora com o comandante Fábio Cardoso, porque nesse primeiro momento, comandante, a gente quer entender qual foi a estratégia, né, adotada pelos agentes, porque eram cerca de 50 agentes por dia que estavam em loco, para que tirasse essas pessoas, o máximo de pessoas em vida do local. Boa noite para você. Boa noite. Então, para a gente ter o resultado positivo, a gente usou as nossas equipes de busca e resgate em estruturas colapsadas e a estrutura especializada de cães, para trabalhar de forma integrada. Então a gente fazia uma varredura com os cães, aonde ele indicava onde possivelmente tinha uma vítima. Daí a gente começava a fazer a prospecção, que é a remoção de entulhos, fixação de lajes ou qualquer estrutura que esteja instável, retirada daquelas estruturas também que oferece risco de queda, e assim a gente ia avançando. Depois de um certo momento, quando sentia uma instabilidade, parava, fazia o trabalho de escora e assim ia seguindo. Parava, chamava o cão fazia a sua varredura, indicava, dizia que a gente estava indo no caminho certo, e assim a gente foi prospectando até chegar nas vítimas. E a gente sabe que não é um trabalho fácil, foram cerca de 48 horas de muito trabalho, né? Mais de 1 tonelada de entulhos, portanto, foram retiradas lá do local, então realmente foi preciso fazer aquele trabalho de formiguinha, como a gente normalmente fala, e esses cães, se eu não me engano, foram 2 cães que foram determinantes, então, para a localização dessas pessoas. Isso, então, a nossa estrutura de cães foi eficiente, né? Então, graças a ela, a gente pôde dar celeridade no resgate, assim como toda a equipe de bombeiros que estava empregada em resposta. A gente dividiu as equipes em grupos e trabalhava com turnos de 30 minutos, revezando, para que a gente pudesse ter continuidade nesse trabalho de formiguinha, que é um trabalho contínuo, mas que tem que avançar.
né? E aí a gente faz isso de forma segura, observando se existe alguma instabilidade em alguma estrutura. Se não tem, a gente continua prospectando. Gerou uma instabilidade decorrente de uma remoção ou de uma movimentação de alguma estrutura que esteja no cenário, a gente para poder estabilizar. E aí a gente utilizou a ferramenta do sistema de comando de incidente, que é uma ferramenta de gestão de crise, onde a gente pôde reunir com os demais atores presentes e trabalhar de forma transversal, integrada, fazendo com que cada um desse o seu máximo dentro de sua competência, fazendo com que a gente tivesse esse resultado positivo. Agora, comandante, muito foi dito em relação a essa localidade, porque até então não tinha nenhum tipo de liberação por parte do Corpo de Bombeiros. Tem até uma sigla, Mariana, que é o ARCB, né, que é o Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Sergipe. Aí, um dos questionamentos que muita gente fica com dúvida é, se porventura o imóvel ele estivesse dentro da regularidade, estivesse, portanto, portando esse atestado, essa tragédia poderia ter sido evitada, poderia ter sido minimizada? Então, isso aí tem que ter um cuidado. É claro que aquela edificação, em razão da sua complexidade, deveria ter um olhar do Corpo de Bombeiros, da equipe da Diretoria de Atividades Técnicas, para poder identificar as medidas de segurança que devem comportar naquele tipo de edificação, para que a gente possa utilizar numa evacuação ou num combate no princípio de incêndio. O que ocorreu lá, com base em algumas informações de moradores, foi um vazamento de GLP. E daí teve a explosão do ambiente a partir do acionamento de um interruptor, segundo um dos moradores. Então, esse tipo de problema, ele é mais comportamental. Então, em qualquer residência isso poderia acontecer. Então, o Corpo de Bombeiros orienta a sociedade que tome cuidado com a questão de sua mangueira, do seu registro, para que evite os vazamentos. Às vezes a gente tem uma ideia de um pequeno vazamento, se habitua àquele odor pensando que está dentro da normalidade, que está dissipando e na verdade não está, ele está ficando mais acomodado e daí a gente está aumentando o risco sem entender. Então só essa medida de olhar a data de validade, fazer a troca, verificar se tem algum vazamento, evita um acidente como esse. E vamos dizer então, né, aproveitando esse gancho que o senhor falou em relação a esse ambiente, se o local, né, que houve, portanto, esse possível vazamento, essa explosão, tivesse aberto, isso poderia, portanto, ter sido evitado, né, porque quando, ao ponto de que fica tudo fechado, a gente sabe que aquele ambiente, como vocês até mesmo falam, fica meio que saturado. Então as pessoas podem ter se acostumado com o cheiro do gás e não ter percebido. De que forma que essas pessoas poderiam ter sido evitadas se o local tivesse aberto? Então, se tivesse aberto, a gente ia ter uma ventilação e aí ia dissipar mais rápido o gás que estivesse vazando, né? Numa situação dessa, a primeira coisa a se fazer é evitar ligar interruptores ou qualquer outra fonte de ignição, evacuar do local e chamar o Corpo de Bombeiros, para que a gente possa chegar lá e fazer todo o trabalho que compete a gente. Perfeito. Comandante, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que ficou claro, Mariana, agora, né, a perícia, o Instituto de Criminalística, melhor dizendo, foi acionado, portanto, até o local. Ainda são informações muito preliminares que nós temos, né, pela atuação principalmente do Corpo de Bombeiros, mas eu acredito que ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, nós vamos ter respostas mais precisas do que realmente aconteceu, né, se foi realmente um acidente, se foi até mesmo provocado, a gente não sabe, né, e o que teria, portanto, motivado toda essa tragédia que infelizmente tirou a vida de 5 pessoas e deixou muitas pessoas feridas, né, Mariana? Agradeço, Vinícius, pelas informações, agradeça em nome dele, né, mas a gente fala aqui em todo o Corpo de Bombeiros pelo trabalho que foi feito. Os cães farejadores, como ele bem disse, foram essenciais nesse processo, mas é claro que o trabalho de cada guerreiro do Corpo de Bombeiros, o pessoal também da Defesa Civil, todos dedicados nesse final de ano, que era um final de ano para estar se comemorando, todos aí abandonando seus momentos de comemorar para poder se dedicar ao trabalho. Parabéns a todos por esse trabalho. Só para quem está em casa entender, você que está ligando agora, o que ele trouxe para a gente, né? Que se o imóvel estivesse com tudo aberto, se esse gás circulasse, essa tragédia não aconteceria. O Vinícius perguntou para ele, se esse imóvel fosse regular,
as consequências seriam menos piores? O que é que ele responde para o Vinícius? O que é que Vinícius trouxe ao vivo para a gente agora há pouco? Ele disse o seguinte, que foi uma situação mais comportamental, que se existisse, na verdade, uma atenção maior para esse vazamento, que isso não teria acontecido. Na tragédia, o que aconteceu foi que o gás se espalhou, entrou por todos os sistemas ali da casa, por todo lugar mesmo, guarda-roupa, enfim, tudo. Quando a pessoa ligou o interruptor, o que aconteceu? De fato, a explosão desse botijão de gás. E aqui ele não quis se comprometer, é claro, dizendo se o fato do prédio ser irregular piorou ou não a situação, mas a gente conseguiu entender bem o que de fato causou, que foi essa explosão.